usando o próprio ST-Link. Olha o que acontece. Pelo menos não deu erro nenhum ao conectar. E, rapaz, também não consegue se conectar, olha só. Aí fala para tentar alguns tipos de ajustes e blá blá blá. Mas no geral não consegue conectar. E agora? Será que o STM32 é o pau? Vamos dar uma olhada nisso. Vocês viram a situação, né? A Blue Pill que eu tenho, ela não conecta nem pela ideia do Arduino, nem pelo ST-Link. Eu achei que era problema, né? Óbvio, tinha uma, comprei outra. Aí eu fiquei com duas, e as duas apresentam o mesmo problema. Na hora de gerar o código hexa, dá o erro de comunicação e do nada perde comunicação com a USB e para tudo. Daí, fuçando na internet, eu encontrei alguns sites que dizem que tem modelos chineses que vêm com um resistor errado, de valor errado, na plaquinha. E no caso seria o resistor R10, que é um que estabelece um nível pull-up na linha de USB. O valor correto deveria ser de 1,5K, 1K5, mas tem fabricante chinês que fornece com 10K. Tem outros que fornecem com 4.7K. Eu vou mostrar detalhes no esquemático adiante. Mas não é o caso das duas. As duas estão com o resistor correto, de 1K5, 1500 ohms. Então, não é essa a situação. Daí que vem o que está acontecendo. Né? Como resolver essa situação? Porque não dá para sair comprando toda hora um STM32. O preço não é dos mais caros, mas também é dinheiro jogado fora, né, gente? Tempo, prazo de entrega e tudo mais. Então me acompanhe até o final, que vocês vão ver que a solução é mais simples do que vocês pensavam e com certeza vai merecer o like de vocês, hein? Além disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, que sempre que possível estou postando novos vídeos. Beleza? Até logo! Então pessoal, esse aqui é o esquemático da Blue Pill, que a gente consegue encontrar no Google, fácil acesso ao download, mas vocês podem ver que não sei o que acontece, deve ser feito por várias empresas independentes na China, olha só. Nesse caso aqui é nítido o valor R10, 4K7, tá vendo? E esse valor está errado. Então, isso aqui dá erro de comunicação também. Aí se você vê a placa, olha, isso aqui é uma foto, extraída da internet também, o R10 está aqui, e vocês veem, olha o valor que está colocado na placa, 10K, deixa eu virar aqui que vocês conseguem ver melhor. Opa, aqui ó, tá vendo? 10K, 103, tá errado também. E esse daqui é o esquemático que tem o valor correto, tá vendo aqui ó, R10, 1K5, 1,5K. Esse é o valor correto para a linha D+, como resistor de pull-up, entre os 5 volts e a linha de dados positivo do USB. Então, se o hardware tiver esse resistor errado, já é um primeiro passo para esses erros de comunicação. Bora ressuscitar o STM32 então? Vamos lá, conectar no USB, tá? Vamos abrir o ST-Link. Vamos reproduzir o erro de novo. Então, connect to target. Aí, deu erro. Ou seja, nada mudou. Porém, agora vem o pulo do gato, gente. Prestem bem atenção. Vocês vão fazer o seguinte. Vão pressionar o botão de reset dele, manter pressionado e ao mesmo tempo clicar no botão de conexão no software ST-Link. Então, pressiona e solta. Tá vendo? Olha lá. Aqui você já conseguiu acessar ele. Como se nada tivesse acontecido. Só que agora a gente tem que zerar ele. Zerar esse programa
zoado que está na memória dele. Então você vem em Target, aí vem Erase Chip. Ele vai perguntar se ele quer realmente continuar, porque ele vai deletar completamente o chip. Sim. Já era. Flash Memory Erased. A partir de agora, tranquilíssimo. Você pode conectar de novo, tanto aqui nesse software quanto no Arduino IDE. Vamos fazer um teste nesse software, beleza? Fechando, reabrindo, conectando. Aí, tá vendo? Só que a memória está totalmente limpa. Então aquele monte de dados que tinha aqui, que era o programa anterior que deu problema, inclusive o bootloader, não existem mais. Aí é um procedimento à parte, o bootloader. Quem tiver interesse em aprender isso, dá um toque aí nos comentários, beleza? Vamos para o Arduino IDE agora, ver como é que está funcionando o negócio. E aí pessoal, viu só o procedimento? Tranquilíssimo, né, mano? É só fazer aquele procedimento que não tem erro, tá? Então, com o STM32 e volta-vida, vamos testar ele na IDE agora do Arduino. Então, primeiro vamos verificar as configurações, se está tudo em ordem. Ó, placa STM32. Memória que eu tenho disponível. Como eu estou usando o STM-Link, o próprio STM-Link que está aqui. Beleza, só compilar e ver o que acontece. Já estou compilando e fazendo o upload, né? Então, não é para acontecer aquele erro de antes. E vai demorar um pouquinho também a compilação, porque eu acabei de... Aí, já foi. Nem terminei de falar. Application started, ou seja, está funcionando. Vamos fazer o teste por USB agora? Bom, então agora, depois que eu carreguei o bootloader no STM32, fazer o teste então utilizando o cabo USB comum conectado na porta USB do STM32. Vamos lá então, USB plugada, vamos fazer as configurações necessárias. Placa continua sendo a mesma, aqui é a mesma coisa. Método de upload, STM32 Green Bootloader. Beleza. Tools. Olha só que agora habilitou o port, tá vendo? Isso não estava acontecendo antes, né, gente? Vocês lembram? E ó, depois que eu conectei, Get Board Info, tá aí, ó. Aqui já está mostrando que está funcionando, mas vamos carregar o código então? Upload. Só que agora via USB, não pelo STM-Link. Vamos lá. Carregando aí, gente. Já era funcionando. Código. Olha lá, pronto. Tá vendo? Show de bola. Isso aí, né, gente? Bom, se vocês têm interesse em aprender a carregar o bootloader no STM32, dá um toque aí, posta nos comentários, que daí a gente trabalha no vídeo sobre isso também, beleza? Bom, vou mostrar ele funcionando agora nessa aplicação prática. Aí pessoal, segue o circuito de teste. Vocês podem ver o STM32 está conectado com esse cabo USB branco. O ST-Link está ali paradinho, sem uso. E essa é uma placa com diversos circuitos independentes. E o circuito em questão é esse aqui. Eu apenas vou mostrar agora o funcionamento da placa em si. Eu tive todo esse problemão de falta de comunicação, erro de comunicação, tive que comprar outro STM32, sendo que a solução era muito simples. Então achei importante compartilhar. Essa é uma placa geradora de frequências, então você tem aqui, acabei de dar reset na placa. Esse verde amarelo ele indica a frequência de saída e também você consegue ver de maneira visual o duty cycle dele. Então se está em 50%, 40%, 70% é a intensidade do sinal. E aqui você faz a seleção da faixa de frequências. Então, por exemplo, aqui 00 é uma faixa de frequência. Quando eu tenho 01, é outra faixa de frequência. Quando eu tenho 10, outra faixa de frequência. 11, outra faixa de frequência. E para cada faixa de frequência eu consigo controlar o duty cycle, tá vendo?
consigo alterar o brilho do LED. Tá vendo? Até apagar. Então esse brilho do LED ele é controlado pela largura de pulso, que é o duct cycle. Não disse que a solução era simples? Agora vem a grande questão, pessoal. Por que isso aconteceu? Eu achava que tinha queimado, entendeu? Simplesmente tinha queimado e na verdade não. Descobri na internet que era só dar esse hard reset. Então eu achei importante compartilhar, espero que vocês apreciem isso. Deixa um like aí, posta nos comentários algumas dúvidas, na medida do possível eu respondo vocês. E no demais eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.